nós vivemos em um mundo de muitas vozes, e eu queria abrir com uma pergunta muito importante, que você vai pensar bem e depois vai responder para você mesmo. Qual é a voz mais importante da sua vida? Qual é a voz que você mais ouve? E, exceto a voz de Deus, não estou falando da voz de Deus agora. Quem é a pessoa que você mais ouve, que te dá bons conselhos e que você considera aquela voz? Pode ser um pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser marido, esposa, pode ser o teu pastor. Quem é a voz que você ouve e que você considera, que você respeita? Pense. Gostaria que você pensasse, porque provavelmente a maioria de vocês está pensando assim: a voz que eu ouço, a pessoa que eu ouço é meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão, talvez o meu pastor. Mas eu queria te dizer, e vou provar isso, que a voz que você mais ouve é a sua própria voz. Mas como assim? Como eu posso ouvir minha própria voz? A sua própria voz é aquele diálogo interno dentro de você, que você fica o tempo todo conversando consigo mesmo. É aquela voz que às vezes te diz: vai em frente, eu vou conseguir. Eu vou em frente, eu vou conseguir. E outras vezes diz: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. É aquela voz, o diálogo interno, a voz de você falando consigo mesmo. Essa é a voz que você mais ouve. Eu vou te provar isso. Antes de entrar no texto bíblico, que está relacionado com a introdução da pregação. Se eu pegar uma tábua, preste atenção, se eu pegar uma tábua de 30 metros de comprimento por 30 centímetros de largura, mais ou menos isso aqui, e eu colocar essa tábua no chão, e eu pedir para você andar de uma extremidade até a outra da tábua, se equilibrando, você vai andar numa boa. Agora, se eu pegar essa mesma tábua e eu colocá-la em cima entre dois prédios de 30 andares, e eu pedir para você andar, a hora que você coloca o primeiro pé, vem aquela vozinha interna, ou seja, sua própria voz, e diz: você não vai conseguir, eu não posso me equilibrar em cima dessa tábua. E aí o que acontece? Uma série de reações, o coração acelera, você começa a tremer quando você põe o primeiro pé e olha para baixo. Mas a tábua é a mesma que você andou quando estava no chão, é a mesma dimensão, só que agora, aquela vozinha interna, aquele diálogo interno disse que você não vai conseguir, e você ouve e imediatamente aquilo gera uma série de reações, compreende? Amém? Então essa é a voz que você mais ouve. Eu queria que você refletisse hoje sobre o que você está dizendo para você mesmo. Preste atenção. O que é que você está dizendo para você mesmo? Salmos 42, 5, versículo 5 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Amém? Diga: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Pessoal, eu não ouvi, vocês estão desanimados hoje? Diga: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém? Com quem o salmista estava falando? Ele estava falando com Deus? Não. O salmista estava falando com ele mesmo.
Sabe aquele diálogo interno que você tem? O salmista também tinha. Onde que o salmista estava? Ele estava no cativeiro, ele estava preso, ele havia sido aprisionado, e ele dizendo para ele mesmo: ah, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Sabe quando você sente aquela angústia, às vezes até sem motivo, você nem sabe explicar por que, bate aquela angústia no peito, e você fica se falando com você mesmo em pensamento: puxa, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo isso? Sabe quando vem aquele sentimento de incapacidade, aquele medo, e você diz consigo mesmo, como o salmista: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí logo na sequência, olha o poder de reação, ele diz assim: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém? Então imediatamente quando você sente uma angústia, você precisa de alguém que te dê um bom conselho. Então, se você sente uma angústia no peito, você procura alguém para se aconselhar. Você pode procurar seu pai, sua mãe, seu pastor, ou quem quer que seja. Você pode ouvir bons conselhos. Isso vai passar, não desanima, permaneça na fé, esse momento vai passar, você vai vencer. E pode ser que nada daquilo entre dentro de você. Só que o salmista, o que ele fez aqui, eu chamaria de automotivação, de autodeterminação, porque ele disse: a minha alma está abatida, mas ele não procurou um conselheiro. A própria voz dele, falando consigo mesmo, disse: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém? Quantos de vocês desenvolveram essa mesma reação quando as coisas ficam difíceis? Quantos de vocês? Deixa eu te dizer uma coisa: quando parecer que tudo está perdido para você, quando parecer que o seu mundo virou de cabeça para baixo, tudo desmoronou em cima da sua cabeça, se você disser para alguém: eu vou dar a volta por cima, isso não tem força nenhuma. Mas quando você diz para você mesmo: eu vou dar a volta por cima, isso é de um impacto tremendo, isso é de um impacto significativamente grande. Amém? Então você diz assim: eu vou reverter essa situação, eu vou dar a volta por cima, eu cansei de ser a pessoa que eu fui até hoje, eu não posso mudar quem eu fui, mas eu posso mudar quem eu serei a partir de agora. Se você diz isso para alguém, não tem impacto. Mas se você é capaz de se olhar na frente do espelho, quando você está sozinho, e olhar para o teu reflexo e dizer: eu vou dar a volta por cima. Se você diz para você mesmo, aí a coisa ficou séria, porque a voz que você mais ouve não é a voz do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu irmão, é a sua própria voz. Compreende? Amém? Então, geralmente, lixo atrai lixo, pensamentos maus atraem pensamentos maus. É ou não é? Amém? Então você pensa assim: ah, meu Deus, eu tenho uma conta para pagar semana que vem e eu estou sem dinheiro. Ah, mas a minha vida é uma desgraça mesmo. Por que nada dá certo para mim? Vai vendo que um pensamento vai puxando o outro. Puxa, toda a vida eu batalhei e minha vida não vai para frente. A minha vida é só trabalhar e eu nunca tenho nada. Vai vendo, um pensamento puxando o outro. Daqui a pouco a pessoa está pensando: puxa, para mim seria bom morrer, eu preferia a morte, minha vida não tem sentido. Está entendendo? Amém? Como foi que você começou a pensar na conta que tem para pagar semana que vem e terminou pensando em morrer? Porque um pensamento, um lixo atrai lixo, lixo vai puxando outro lixo, e a nossa mente ela vai abrindo janelas
relacionadas àquilo que nós estamos pensando. Agora, olha o poder de reação do salmista. Porque estás abatida, ó minha alma. Opa! Eu não vou dar legalidade para isso, não. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém? Então, ele se pegou pensando, aqueles momentos, ele descreveu o próprio pensamento dele, aqueles momentos que você está sozinho, e a cabeça começa, a trabalhar, a pensar. Então, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele se deu conta dos pensamentos dele, e imediatamente ele diz para si mesmo: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém? Quantos de nós podemos tomar para si as palavras do salmista quando as coisas ficarem difíceis? Não é nos momentos bons, não. Não é nos momentos agradáveis da vida, não. É quando as coisas ficarem difíceis, você ter a fé para dizer para você mesmo: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Mas eu estou abatido. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Mas as coisas estão dando tudo errado para mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém? Partindo daqui, desse princípio, eu vou trazer para você uma das grandes revelações que Deus deu a mim um pouco antes do culto, quando eu meditava nessa mensagem que eu ia trazer hoje. E eu quero que você preste muita atenção, não deixe o diabo roubar isso de você, porque eu agradeci a Deus por essa revelação, meditando na palavra dele, porque foi uma das grandes revelações que eu tenho certeza que a minha vida, a partir de hoje, depois dessa revelação, ela não vai ser a mesma, e eu espero que tenha o mesmo impacto na sua vida. Amém? Abra agora, por favor, em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. Liga aqui para mim, por favor. 1 Coríntios 6, 16. Acharam aí? Amém? 6, 16. Diz assim, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, a prostituta, faz-se um só corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor, torna-se com ele o mesmo Espírito. Diga comigo: aquele que se ajunta com fé, aquele que se ajunta com Deus, se torna com ele um só Espírito. Amém? Você reparou que Espírito aí tem E minúsculo. Espírito com E maiúsculo seria o Espírito de Deus. Espírito com E minúsculo representa mente, disposição. Olha que coisa gloriosa. Quer dizer então que aquele que se ajunta com a prostituta se faz um só corpo com ela, mas aquele que se ajunta com o Espírito de Deus se faz com ele um só Espírito. Mas Espírito com E minúsculo, não pense em Espírito de Deus. Espírito com E minúsculo representa mente. Quer dizer que se eu me ajunto com Deus, se eu me uno com Deus, eu me torno com ele uma só mente. Isso significa que a minha mente se torna como se fosse a mente de Deus, e os meus pensamentos se tornam como se fosse
os pensamentos de Deus, compreende? Amém? Isso significa que aquela voz interna que eu disse no início da mensagem, que é a voz que você mais ouve e que geralmente te leva para trás e outras vezes para frente, ela se torna a voz de Deus para você, compreende? Amém? Eu vou te explicar melhor. Quando você está para viver algo magnífico na presença de Deus, você só tem que tomar uma decisão, você só tem que dar um passo adiante, e você vai se apoderar de uma coisa magnífica, você vai viver um milagre extraordinário, mas na hora de dar aquele passo, vem aquela voz que diz assim: não vai não, que você não vai dar conta, não vai não, que você não é capaz, não vai não, que você vai quebrar a cara, e naquela hora, você fica estático. Esse medo, oriundo dessa voz, te impede de viver coisas maravilhosas e gloriosas na presença de Deus, compreende? Amém? Mas o que acontece quando eu me ajunto com Deus? Eu me torno com Ele uma só mente, um só espírito. Então naquela hora que vem aquela vozinha dizendo: não vai, porque você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não é capaz, então os pensamentos de Deus na minha mente, eles falam mais forte: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? Então nessa hora que diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você, ao invés de recuar, você dá um passo adiante e você se apropria das coisas gloriosas que Deus tem para você, compreende? Amém? Por que você não se amedrontou? Por que você não se inferiorizou? Porque você ouviu aquela voz interna, que agora se tornou uma só voz, você e Deus, compreende? Amém? Agora abra por favor em João, livro de João, capítulo 6. João 6, versículo 63. Acharam aí? Amém? João 6,63, acompanha aí. O Espírito é o que vivifica, mas a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Diga comigo: as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém? Quem disse isso? Foi Jesus. Por que a declaração: as palavras que eu vos disse são espírito e vida? Porque através da palavra, a palavra de Deus que entra dentro de nós, passa a ter vida dentro de nós. Você compreende? Amém? Agora, se Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida, preste atenção, preste atenção o que significa a voz de Deus dentro de nós. Se eu voltar em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra,
versículos 2 e 3 e 4, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Aí vem a voz de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja expansão, e houve expansão. Então o que nós conhecemos era a palavra de Deus com autoridade para trazer à existência aquilo que não existia, para fazer as coisas acontecerem. Agora, se eu for para João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas depois diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer que aquela voz de Gênesis capítulo 1 em diante, que diz haja luz e houve luz, era a voz de Deus. E essa voz se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e nos deu a sua palavra. Aí essa voz morreu na cruz, ressuscitou, e agora o Espírito de Jesus, a voz dele, a mente dele, quer estar dentro de mim e dentro de você. Você compreende? Amém? Por que tem pessoas que dizem assim: antes de me converter ao Evangelho, eu era uma pessoa agressiva, eu era uma pessoa violenta, eu brigava por qualquer coisa, mas o Evangelho me transformou. Por quê? Porque até as ondas do mar se acalmaram diante da voz, ao ouvir a voz de Jesus. Compreende? Amém? Por que tem pessoas que dizem assim? Porque aí nós temos dois problemas, dois extremos. Se você é muito nervoso, você vai ter problemas. Se você for muito calmo, que é o outro extremo, você vai ter problemas. A ideia é que a gente esteja num ponto central, num equilíbrio. Porque entenda bem, se você é muito nervoso, pode ser que você ofenda as pessoas, pode ser que você arrume briga com as pessoas, e aquele negócio. Imagine que essa taça fosse uma taça de cristal, caríssima, e que eu, no momento de raiva, eu jogasse essa taça na parede. O que ia acontecer com ela? Ela ia virar cacos, é ou não é? Digamos que eu me arrependa quando passa a ira, e eu diga: ah, meu Deus, eu vou reconstruir essa taça. Eu pegue cada caquinho dela e eu cole pedacinho por pedacinho. Aí eu vou mostrar para vocês e vou dizer: tá vendo, pessoal? Voltou a ser como era antes. Mas voltou a ser como era antes, sim ou não? Não. Então, aquilo que você fala, você tem que analisar. Nos momentos de ira, aquilo que você fala para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho dentro de casa, que você não mede palavras no momento da ira, e depois você se arrepende, mas quando vê já falou, e você pensa que tudo vai se resolver. Lembre do exemplo da taça. Você pode até colar os cacos, mas ela nunca voltará a ser a mesma. A hora que eu colocar água dentro dela, vai começar a vazar água por todos os lados. Então entenda bem, se você é muito nervoso, você vai ter problemas. Vamos analisar o outro extremo. Se você é muito calmo, calmo demais, sabe aquelas pessoas que para morrer de repente demora 6 meses? Sabe aquelas pessoas calmas? Essas pessoas geralmente elas estão fazendo mal para si mesmas. Por exemplo,
se você precisa ter uma postura mais forte com o filho, ensinar, corrigir, se você não tem essa presença como pai, como mãe, você vai ter problemas. Imagine um sujeito calmo liderando uma empresa com 100 funcionários. Ele vai dar conta do recado, sim ou não? Não, porque tem horas que você tem que ser firme, tem horas que você tem que ser enérgico, mas você não pode ser tendencioso nem à ira e nem tendencioso à mansidão. Você precisa estar num ponto central, o ponto central que nós chamamos de equilíbrio. Então extremos não é bom para lado nenhum. Pois bem, se você é uma pessoa agressiva, alguém olhou feio para você na rua, você já quer sair no tapa. Se alguém te encarou na rua, você já quer sair brigando. Quando você ouve a voz de Deus, que é aquela mesma voz que disse haja luz e houve luz, você se acalma. Significa que Deus arrancou a ira do seu coração? Sim ou não? Não. Porque o dia que Deus arrancar a ira do seu coração, Ele acaba com a sua vida. Porque a ira libera a nossa adrenalina para reverter situações difíceis. Então, a ira não é maligna. É aquele exemplo que eu falo para você do bisturi. Dê um bisturi na mão de um psicopata e ele vai arrancar uma vida, tirar uma vida. Dê um bisturi na mão de um médico, ele vai salvar uma vida. O bisturi não é bom e nem mal, depende das mãos que o seguram. A ira é a mesma coisa. A ira em si não é boa e nem mal. Por isso que a Bíblia diz que Deus ficou irado 10 vezes. Por isso que a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer que a ira em si não é pecado. Se Deus arrancar a ira de você, você se torna apático e sem reação diante dos problemas da vida. Então, quando Deus olhou para o céu e a terra no princípio, Ele viu os céus e a terra como? Sem forma, vazia e cheio de trevas. E o que Ele fez? Ele acabou com as trevas? Ele eliminou as trevas, sim ou não? Não, Ele disse, haja luz e houve luz. Ele fez separação entre a luz e as trevas, e a luz chamou dia, e as trevas chamou noite, amém? Então, a luz é melhor do que as trevas, mas nem por isso Deus acabou com as trevas. Por quê? Porque a noite é importante. E é importante por quê? Porque de noite a gente descansa. Durante o dia a gente trabalha, à noite a gente descansa. Então à noite, Deus sabia que era importante para a sobrevivência humana. Então Deus não tirou a noite. Deus apenas fez separação e pôs tudo no seu lugar. Então os céus e a terra que eram desordenados, Deus deu ordenação. Amém? O seu problema não é que talvez você seja muito nervoso. O seu problema é que talvez você canaliza a sua ira da forma errada. É igual um pai que falou assim: pastor, eu não controlo meus impulsos. Quando eu vejo, eu bati na minha mulher, eu espanquei meus filhos. E olha o drama desse homem. Ele falou: sabe o que é pior, pastor? É que eu os amo. Se minha esposa e meus filhos fossem meus inimigos, tudo bem. Mas o pior é que eu os amo. E os amando, eu sou agressivo. Eu muitas vezes bato na minha esposa, espanco meus filhos. Qual era o problema desse homem? O problema é que ele era muito nervoso, sim ou não? Não. O problema era a ira mal canalizada, a ira direcionada para o lugar errado. Aí esse homem durão, explosivo, ele vai para Jesus. Deus não arranca a ira, Deus apenas coloca cada coisa
no seu lugar. Então ele vai continuar tendo personalidade forte, ele vai continuar tendo temperamento forte, mas agora o temperamento dele vai ser canalizado para o seu bem. Ele que usava a ira para agredir as pessoas que ele amava, agora ele vai usar a ira para lutar pelos seus sonhos. Porque você percebe que se por um lado a pessoa é agressiva, por outro ela é frágil. Porque são extremos. São extremos. Dizem as pesquisas, inclusive os estudos, que os homens mais covardes e frágeis são justamente aqueles que agridem as suas mulheres, sabia? Por que uma pessoa grita? Por medo. Por que uma pessoa agride? Por medo. Por que uma pessoa dá murros na mesa? Por medo. Aquela aparente expressão de força, o fulano é corajoso, o fulano é forte, aquilo é medo. Ele tem que estar o tempo todo se afirmando, porque ele não acredita em quem ele é. Compreende? Amém? Então, se por um lado, você pode observar uma pessoa que agride a esposa, que agride os filhos, que se alguém olhar feio para ele na rua, ele já quer sair no braço. Por outro lado, ele é frágil. Por exemplo, quando ele tem que enfrentar um grande problema na vida, ele se rende, ele cai em depressão, ele não tem força. Você pode observar pessoas assim que você conhece. O problema é que quando ele tem que ser agressivo, diante dos problemas da vida, ele é frágil, ele se rende. E dentro de casa, com a família, onde ele tem que ser carinhoso, manso, ele é agressivo. O que nós temos aqui? Um mundo emocional desordenado, com tudo fora do lugar. Os céus e a terra sem forma e vazias, como eram no princípio da criação. Compreende? Amém? E Deus falou: puxa, a luz é melhor do que as trevas, mas as trevas também serão importantes na vida do ser humano. Então, a voz dele pôs cada coisa no seu lugar. Então, uma pessoa assim, quando ela ouve a voz de Deus, e a voz de Deus passa a estar dentro dela, então agora ela vai ser carinhosa, amorosa com a família, ela vai ser sensível à dor alheia. Mas quando ela tiver que lutar com a vida, que enfrentar os problemas, que reagir diante dos momentos difíceis, ela vai ter aquela reação. Compreende? Amém? É isso que Deus faz. Agora, se eu for para Gênesis capítulo 1, eu vejo a voz de Deus transformando o mundo que nós estamos. Se eu for para João capítulo 1, eu vejo a voz de Deus transformando o mundo que nós somos. Porque Jesus, se ele quisesse causar uma grande revolução, ele tinha sido eleito rei, ele tinha sido um governador político, mas ele preferiu trocar o trono político para ocupar os tronos nos corações das pessoas. Compreende? Amém? Foi isso. Então Deus trabalha em nós. Essa mesma voz agora ela passa a estar dentro de nós. A nossa mente passa a ser a mente de Deus. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo disse: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém, nós temos a mente de Cristo. Amém? Diga: nós temos a mente de Cristo. Daqui para frente, acho que uns 40 minutos de pregação,
Alguns já começam a perder um pouco a atenção. Continue concentrado, pessoal, que eu vou entrar agora numa outra parte importante. Talvez você diga assim para mim: pastor, a minha vida tem sido uma guerra. O que eu vou dizer para você? Seja forte, porque a minha também é. Compreende? Amém? Se eu for analisar o seu dia a dia, você chega no trabalho, cobrança do patrão. É o patrão cobrando, que quer resultados, que quer isso, que quer aquilo. Você chega em casa, é cobrança do marido, é cobrança da esposa, é cobrança dos filhos. A sua vida talvez seja uma guerra. Então, onde que eu vou encontrar uma palavra para você? No livro da Bíblia que teve mais guerras, que foi o livro de Josué. Amém? Abra lá, por favor. Josué é o 6º livro da Bíblia, tá? Josué capítulo 1. Antes de Josué entrar na guerra, Deus falou com ele algumas palavras que ele deveria meditar nelas antes de entrar na guerra. Josué capítulo 1, versículo 8. Amém? Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Quais foram os conselhos que Deus deu a Josué antes dele entrar nas guerras, que é o mesmo conselho que ele dá para mim e para você? Primeiro, seja forte. Segundo, seja corajoso. Não afrouxe diante do inimigo. E o mais importante, medita neste livro de dia e de noite. O que é meditar? Se você for no dicionário, meditar significa pensar, analisar, refletir. Como é que se lê a Bíblia? Você lê assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me. É assim que você lê a Bíblia? A Bíblia não foi feita para ser lida, ela foi feita para ser meditada. Meditada. Por quê? Porque quando você lê, lembra uma época que tinha uns adesivos escrito leia a Bíblia? No carro, na geladeira, o pessoal colava, leia a Bíblia. Deus nunca mandou ler a Bíblia. Nem Deus, nem apóstolo, nem profeta, ninguém. O que foi dito foi: meditai. Porque ler não vai ser significativo para você. Você tem que meditar. Então você lê o texto e depois você fica pensando: o que Deus está falando comigo através disso aqui? Através da meditação. Por quê? Porque a sua mente não para. A sua mente não está pensando em algo o tempo todo. Isso aqui é até uma mensagem como essa, que nós seguimos uma linha de raciocínio do começo ao fim, é até uma terapia para alguns. Porque tem gente que você sabe que ele tem dificuldade para manter a mente dele concentrada numa coisa só. Então, por exemplo, ele começa a ouvir a pregação, os primeiros 10 minutos vai bem. Depois ele começa a pensar na janta. Depois ele começa a pensar no problema que ele tem para resolver amanhã. Amanhã eu tenho que pagar aquela conta. E aí a mente dele vai viajando. Quando ele volta, já perdeu meia hora da pregação. Então isso aqui é até uma terapia, uma mensagem como essa, que a gente vai seguindo uma linha de raciocínio do início ao fim, para você se manter concentrado.
Porque a nossa mente não para. A nossa mente, ela está num processo constante de pensamento, é um ciclo contínuo. Quando é que a sua mente, ela relaxa? Quando você dorme. Mas mesmo assim ela não para. Vem os sonhos, às vezes os pesadelos. Por quê? Porque a nossa mente, ela não para. Então, por exemplo, eu tive um pensamento mau, eu pequei contra Deus? Pastor, eu posso pecar num pensamento? A resposta é não. Por quê? Porque mente não tem cerca. Pensamentos bons e maus vão e vêm da nossa mente sem você ter o controle. Só que tem uma frase de Martinho Lutero que eu gosto muito, que diz o seguinte: você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos na sua cabeça. Pensamentos vêm e vão, mas eu controlo se aquele pensamento vai permanecer na minha cabeça ou não. Por quê? Porque vem um pensamento mau. Pastor, como eu faço para dominar um pensamento mau? Para não pensar errado. Muito simples. Vamos recorrer à lei da física. Uma lei que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Pois bem, se os nossos pensamentos não param, eles são contínuos, e na maior parte do tempo são pensamentos maus, e eu não tenho poder de frear esses pensamentos, então o que eu faço? Eu substituo esses pensamentos maus, pensamento de derrota, pensamentos de pecado, eu substituo pelos pensamentos de Deus. Então, enquanto eu estiver pensando os pensamentos de Deus, eu não vou estar pensando os pensamentos do diabo. Amém? É isso que você tem que fazer. Por isso, a orientação: medita nesse livro de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme manda a lei. A meditação, por exemplo, antes de dormir, quando você deita na cama, esse é o momento que o diabo mais gosta de agir, quando você deita na cama e o sono não vem, e é nesse momento que acontece um bombardeio de pensamentos. Eu adquiri o hábito nos últimos anos, a hora que eu mais gosto de meditar, de ler, de meditar, é antes de dormir, as últimas meia hora antes de dormir. Você deita na cama e começa a pensar. Olha o poder que o pensamento tem. O pensamento produz sentimento. Pensa em alguém que te fez mal. Pensa em alguém que foi uma pedra no teu caminho. Um cunhado, um irmão, um primo. Pense nesse alguém, um ex-amigo. Pense nessa pessoa agora. Se você está na presença de Deus, você já deve ter perdoado. Mas se você continuar pensando nessa pessoa, daqui a pouco você se pega odiando ela, mesmo que você já tenha perdoado. É ou não é? Então você começa a pensar, você já perdoou, mas você começa a pensar: puxa, o fulano acabou com a minha vida, o sujeito desgraçado, puxa, ele fez um estrago na minha vida. Ah, mas ele vai ter que pagar. Ele vai pagar. Não é assim? Uma janela abrindo outra janela. É dessa maneira. E sabe o que eu descobri? Que a nossa mente também é aquele campo da parábola do trigo e do joio, que Jesus disse que o dono da vinha plantou uma boa semente. Amém? Estão atentos ainda? Amém? O dono da vinha plantou uma boa semente.
de noite veio um inimigo e semeou o joio. E quando começou a crescer o trigo no meio do joio, os servos disseram ao dono da vinha: mas você não plantou somente boa semente? Sim. Então quem plantou o joio? O inimigo foi quem fez isso. Depois Jesus explica que o campo é o mundo, mas eu descobri que o campo não é apenas o mundo onde nós estamos, que o campo é também o mundo que nós somos. Compreende? Amém? O que tem nos solos da tua mente que não foi plantado por Deus? Quais são os pensamentos, os sentimentos que não foram plantados por Deus nos solos do teu coração? Agora pensa comigo. Se você vai plantar uma boa semente, você tem que adubar. Primeiro você tem que arar a terra, não é? Depois que você ara, você aduba. Depois você planta, você vai regando, você tem que cuidar do que você plantou. Agora, erva daninha não precisa de adubo, é ou não é? Erva daninha cresce em qualquer tipo de terra, não precisa nem arar a terra. Praga, erva daninha, para quem não sabe, é aquelas plantações que são verdadeiras pragas, que crescem em tudo quanto é lugar. Você reparou que nos solos do nosso coração é igual? O amor, sentimentos bons, amor, paz, alegria, são sentimentos que você precisa estar cultivando o tempo todo. Agora, sentimentos maus, eles crescem nos solos do nosso coração sem ser cultivado. É incrível. Então o que nós temos que fazer? Amor, alegria, gratidão, sentimentos bons, a gente tem que estar regando o tempo todo, cuidando. Agora, sentimentos maus, a gente tem que estar atento. Por quê? Porque o que está no seu coração que não foi plantado por Deus? Se não foi plantado por Deus, foi plantado por quem? E aí me vem as palavras de Jesus na parábola do trigo e do joio. O inimigo foi quem fez isso. Você já viu aquelas pessoas amarguradas, cheias de ódio no coração? Você já viu aquelas pessoas que, puxa, parece que tudo que acontece na vida dela, ela carrega para o resto da vida? Ela fica, puxa, o fulano me ofendeu, o fulano me prejudicou. Quando foi que ele te prejudicou? Não, deve ter aí uns 20 anos, eu era criança na época. E a pessoa lembra até hoje. Carrega a mágoa de pai, de mãe, por anos. Por quê? Porque a erva daninha cresce em qualquer lugar e de qualquer maneira, não precisa ser cultivada. E sabe o que eu queria te dizer? Eu queria te dizer que quanto mais Deus tiver do seu coração, menos terá o diabo. Está entendendo? Amém? Vou repetir. Quanto mais Deus tiver do seu coração, menos terá o diabo. Aí você vai dizer, pastor, o que tem a ver mente com o coração? O senhor estava falando de mente. Tem a ver que a mente é a porta do coração. Qualquer sentimento não pode entrar no seu coração se antes não passar pela mente. A sua mente está aberta para Deus ou para o diabo? Se você no coração, você começa a sentir ódio de alguém, esse ódio não nasceu do dia para a noite, nasceu aqui e desceu para cá, nasceu na mente, desceu ao coração. Você tem que zelar pela sua vida, pela sua qualidade de vida, pela sua vida emocional. Sabe por quê? Porque quem sofre é você. Igual uma pessoa que fala, eu tenho ódio do meu pai. E onde é que está o seu pai? Não, meu pai já morreu, então ele vai ficar muito sem dormir essa noite, porque você tem ódio dele.
Isso é um problema seu. Isso é uma coisa que faz mal a você, esse sentimento que te corrói. E é incrível, um sentimento que traz para perto pessoas que você gostaria de ter longe. Já reparou isso? Aquela pessoa que você gostaria de ter o mais longe possível, a mágoa traz essa pessoa para perto de você. Quando você senta para almoçar, teu pior inimigo puxa uma cadeira do lado e almoça junto com você e estraga o teu almoço. Quando você deita para dormir, momento de descansar, a mente começa a viajar. Teu pior inimigo, a pessoa que não merecia fazer parte da sua vida, deita do seu lado, para quê? Para estragar o teu sono. Um inimigo que você não perdoa, ele vai estragar teu almoço, teu sono, tua paz. E você tem que vigiar. Você precisa estar atento, porque o que está em questão aqui é a sua vida, é a sua vida com Deus. Aí você vai dizer, mas pastor, o fulano desgraçou com a minha vida. Se o senhor soubesse o que ele fez, não interessa o que ele fez. Cada um vai dar conta das suas obras diante de Deus. Se não der conta nessa terra, vai dar conta no dia do julgamento. Aquela pessoa que você fala, a pessoa faz o mal e não acontece nada de ruim para ela, espera, porque vai chegar o dia que Deus vai cobrar cada um de acordo com as suas obras. Então espere. Agora, se você diz assim, pastor, tem uma pessoa que só pratica o mal e parece que a vida dele nada de ruim acontece, deixa eu te dizer uma coisa que você não pensou. Você acredita em pessoas tranquilas que promovem perturbação? Você acredita em pessoas calmas, serenas, que promovem sofrimento? Você acredita em pessoas que têm paz no coração e promovem tormento na vida dos outros? Uma pessoa que agride é porque ela foi agredida. Uma pessoa que fere é porque ela foi ferida. Pessoas que causam intriga, perturbação, brigas, fazem isso porque elas são perturbadas dentro de si, mesmo que não pareça. Essa já é uma parte da colheita que a pessoa tem por fazer o que é mal, por prejudicar pessoas, por fazer coisas erradas. É o próprio sofrimento que ele vive, a falta de paz, a perturbação dentro de si, a vida amargurada, mesmo que não pareça, porque tem gente que disfarça muito bem. Eu vou te dizer uma coisa, diz uma história, que um homem ele estava com um estado de depressão profunda, e ele procurou um grande psiquiatra para tratá-lo. E aí ele, contando a vida dele, falou: doutor, faz 10 anos que eu não sei o que é alegria, eu não sei o que é felicidade, eu não sei o que é sorrir. E o psicólogo o psiquiatra meio desesperado, sem saber o que fazer com ele, falou: ó, aqui perto tem um circo, e ali tem um palhaço muito engraçado, que ele faz todo mundo rir, vai lá, porque olha, quem sabe ele consegue fazer você sentir um pouco de alegria. Ô, doutor, não vai funcionar, sabe por quê? Porque esse palhaço que fica lá e faz todo mundo rir, sou eu. E tem muita gente que vive assim, ele sorri na frente dos outros, mas todo mundo fala: puxa, como fulano é feliz, mas a hora que ele entra dentro do quarto, só Deus está vendo o sofrimento dele, porque o travesseiro é o melhor confessionário, sabia? O travesseiro conhece as lágrimas que ninguém conhece. E eu te asseguro de uma coisa: ninguém tem paz fora da presença de Deus. Não há vida fora da presença de Deus.
Porque biologicamente falando, vida é ter um coração que bate, é ter pulmões que respiram. Mas desde o ponto de vista bíblico, vida é quando você está ligado à pessoa vida, que é Jesus Cristo. Tudo que está fora da pessoa de Jesus Cristo é morte, não há vida. E tem muita gente com o coração batendo, mas que não tem vida há muito tempo. Você me compreende? Amém? Que você já pode ter conhecido, para você matar o seu inimigo definitivamente, que é uma arma que se chama perdão. E ela mata definitivamente, porque ela mata o seu inimigo dentro de você. Porque se você mata um inimigo com uma arma de fogo, ele vai continuar vivendo dentro de você e perturbando o seu sono. Mas quando você mata ele dentro de você, com uma arma que o Senhor Jesus deu, chamada perdão, esse inimigo deixa de perturbar o teu sono, esse inimigo deixa de perturbar a sua vida, ele deixa de fazer parte da sua vida. Mas isso só é possível quando a sua mente e a mente de Deus se tornam uma só mente. Compreende? Amém? Quando você pensa os pensamentos de Jesus. Porque tinha uma lenda que diziam que você devia perdoar uma pessoa só 3 vezes. Era uma lenda daquele tempo, né? É porque Deus falou: por 3 iniquidades perdoarei Israel. E aí o povo já interpreta: eu vou perdoar só 3 vezes. Aí Pedro, querendo ser generoso, falou para Jesus: mestre, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e quantas vezes eu devo perdoá-lo? Porventura eu devo perdoá-lo 7 vezes? Pedro se preparou, né? Certamente quis impressionar o Senhor Jesus. Pensou: bom, Jesus prega sobre amor, ele vai ficar contente, porque de 3 eu vou aumentar para 7. Mestre, eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes? Jesus falou: não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Você vai dizer: pastor, isso é muito difícil. Você acha difícil? Que você desconhece o segredo que eu vou te ensinar agora. Você acha difícil perdoar? Que você desconhece o segredo que eu vou te ensinar agora. Quando diz que você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7, não quer dizer que você tem que se tornar um estúpido, que o seu irmão faz de você o que quiser e você tem que perdoar sempre. Você perdoou a primeira vez? Se for preciso, você vai perdoar quantas vezes for necessário. Mas é provável que não terá uma segunda ou uma terceira vez. Primeiro, porque se alguém te apunhalou, é porque você deu as costas para essa pessoa. E a vida vai trazendo experiência, você vai se tornando menos vulnerável. Segundo, porque uma pessoa que te humilha, que te maltrata, não merece fazer parte da sua vida, e eu tenho autoridade bíblica para te dizer isso. Não é porque eu sou cristão que alguém fica me humilhando, me maltratando, eu tenho que ficar aguentando. Não, uma pessoa que te humilha, que te maltrata, que te desvaloriza, pode ser quem for, não merece fazer parte da sua vida. E Jesus disse: sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. O que ele quis dizer com isso? Já viu uma pomba? Quando você anda, ela espera você chegar pertinho dela para depois voar. As pombas, elas têm uma simplicidade. Elas nunca pensam que você vai fazer mal a ela. Agora a serpente é o seguinte: a serpente, se ela imaginar que você vai fazer mal a ela, ela ataca. O que Jesus quis dizer? Ele estava mandando você ter a simplicidade das pombas
e a prudência da serpente numa mesma pessoa. Você nem vai ser tão simples como as pombas que não veem maldade em nada, mas nem tão agressivos como a serpente. Você tem que equilibrar as duas coisas. Se precisar perdoar um inimigo 70 vezes 7, nós temos que fazer. Mas se você aplicar isso que eu ensinei, talvez você não tenha que perdoar alguém tantas vezes.